Você consegue compreender isso? Então, Deus pede para nós uma coisa simples, que nesses momentos de aflição, que nesses momentos onde você acha que não tem solução para o problema, para aquela causa, onde você acha que a perseguição está muito grande, aonde você vê as coisas se fechando ao seu redor, Deus pede uma coisa da gente, que nós possamos recordar tudo aquilo que Deus fez por nós. Amém? Quando você parar para recordar, você vai chegar à grande conclusão de que Deus, em meio a todo tipo de tribulação, Ele estava com você. E você vai olhar para o seu passado e vai dizer, nossa, passei por isso. Chorei, reclamei, fiquei com raiva. Porque é assim que acontece, não é assim? Ou quando vem alguma coisa contra você, você já vai logo orando e queimando tudo. Não. Primeira coisa que você faz é dizer, oh meu Deus, por que eu? O que foi que eu fiz? Isso não devia ter acontecido comigo. Alguns choram, alguns se desesperam, outros ficam reclamando dia e noite. Mas ainda que você faça isso, tudo isso que eu falei aqui, vai chegar um momento que você vai ter que parar, respirar fundo e buscar de Deus a solução do problema. Os irmãos estão compreendendo? Então, se você chora, se desespera, não tem problema, meu irmão, não tem problema. Faça, se desespere, chore, grite, reclame, mas entenda uma coisa, no final, a resposta vem do Senhor. Amém? Então, eu queria que você prestasse atenção aqui no seguinte. Nós vamos falar hoje sobre Jeremias. Lá em Lamentações de Jeremias. Abra sua Bíblia, por gentileza. Lá no capítulo 3, no versículo do 20 ao 25. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, no versículo 20 ao 25. Para a gente não pegar a coisa assim no meio do caminho, eu vou dar um spoiler do que vai acontecer aqui. Por que Jeremias estava nessa situação? Palavra bonita, spoiler, né, irmão? A gente está ficando internacional. Oh, glória a Deus. Olha só, irmãos. Jeremias é muito conhecido por ser um dos grandes profetas do Senhor. E ele é conhecido também por ser, ele tem um apelido, ele tem um nome muito interessante que foi colocado sobre ele, que é o profeta chorão. Porque Jeremias, irmão, ele chorava para valer. Aí você diz, mas por que ele chorava tanto? Ora bolas. Tem que segurar o tranco, não é assim, irmão. Às vezes a situação é tão difícil que você não consegue conter, não consegue segurar. Eu tenho certeza que todos vocês aqui já passou um momento muito difícil e não conseguiu segurar a lágrima. Foi ou não foi? Quem já passou um momento difícil aqui e não conseguiu segurar a lágrima? Levanta a mão aí. Lembra? E ele tinha motivo mesmo para chorar, porque a dor de Jeremias era muito grande, irmãos. Ele era um profeta de Deus. E Israel, no caso aqui Judá, que a capital na época era Jerusalém, estava passando um momento complicadíssimo, irmãos. Era um momento muito difícil. Era um momento difícil das pessoas. Era um momento difícil na política, porque também existia política naquele tempo. Você vê, coisa ruim já tem faz tempo, né, irmão? Então, já existia política naquele tempo. Já existia idolatria naquele tempo. E aquele reino, irmãos, estava caindo pelas tabelas. A coisa era terrível. Lembram de Sodoma e Gomorra?
O que foi que aconteceu com essas cidades? Era mais ou menos aquilo ali. As pessoas não tinham moral, as pessoas não temiam a Deus. O povo de Deus não temia a Deus. E ele chorava vendo a destruição do povo. E Deus falando com ele: olha, Jeremias, eu vou trazer uma coisa tão pesada sobre essa nação, que se eles soubessem, mas eles vão saber porque eu vou te usar, e você vai falar para este povo se voltar para mim. E Jeremias falava, irmãos, dia e noite. E Jeremias foi preso, Jeremias foi humilhado, até pelos seus familiares. Os profetas da época que estavam ali zombavam de Jeremias. Quando Jeremias vinha e falava a palavra do Senhor, ele dizia: não é assim, está tudo bem, porque até os profetas estavam corrompidos, eles profetizavam segundo aquele que pagasse mais. A palavra não estava vindo mais de Deus, mas estava vindo do coração do homem. E a corrupção se instalando, a pobreza se instalando, e as pessoas ali achando que estava tudo bem, tudo maravilhoso. E no começo estava, porque o rei era Josias, amém? E ele foi um bom rei, ele foi um excelente rei. Mas Josias passou, morreu, e vieram outros que começaram a fazer coisas que foi levando a nação à derrota. Anteriormente, há alguns anos atrás, Israel, que era a tribo do norte, chamada tribo do norte, que a sua cidade, a sua capital era Samaria, havia sido invadida justamente por esses mesmos problemas, por essa rebeldia, por essa falta de temor a Deus. Irmão, nós estamos vivendo tempos iguais àqueles, ou não estamos? Qual a casa que hoje os filhos respeitam os pais? O teu filho, quando sai de casa, ele te pede a bênção? Você, que tem mãe, que tem pai vivo ainda, você pede a bênção ao seu pai? Você já viu as nossas autoridades? E a palavra diz para a gente orar por elas, mas dá vontade de orar por elas? Seja sincero, mas nós temos que orar por elas, porque nós estamos aqui e eles fazem as leis. Irmãos, nunca se viu tanta gente perdida, meu irmão, nesse mundo. Nunca se viu tanta gente drogada. Nunca se viu tantos jovens sem saber o que fazer da vida. Nunca se viu. E a culpa de quem é? Nossa. Óbvio. Porque no lugar de pregar a palavra, nós estamos fazendo dos cultos uma verdadeira festa do mundão. Não estou referindo aqui, pastora, amém? Eu acho que aqui é a igreja raiz, para ser bem sincero. Aqui é a igreja raiz, onde o povo louva, engrandece o nome do Senhor. Você não vai ver luz piscando, né? Porque agora está assim, meu irmão, um show. E nesse show, o único que não se tem a primazia é Deus. O pastor tem primazia, o grupo de louvor tem primazia, as irmãs que vão cantar tem primazia, tudo tem primazia. Deus fica em terceiro ou quarto lugar. E eu estou aqui como servo do Senhor para dizer a você, meu irmão, os tempos são maus. E é necessário que você acorde em nome de Jesus, para que você não perca aquilo que Deus tem guardado para você. Não se deixe levar, meu irmão. Não se deixe levar.
Vamos ler a palavra do Senhor. Amém? Então, é esse o ambiente. E Jeremias chora de noite por causa desse ambiente. Deus fala para Jeremias: Jeremias, virá um reino e levará esse povo cativo. E Jeremias falava isso para todo mundo e ninguém dava ouvidos a Jeremias. Até que veio o reino e levou o povo. A Babilônia, lembra da Babilônia? Invade, leva o povo, mata um monte de gente, leva o povo cativo. Ficaram quanto tempo, gente? Quem lembra? No exílio, 70 anos. E Jeremias avisando. Noé também foi um profeta de Deus. Noé construindo uma arca no meio do nada, irmãos, onde não tinha nada próximo que se parecesse com água. O povo zombando de Noé, zombando, de noite, e Noé dizendo: gente, vai vir. E aí o que foi que aconteceu? Um dia veio. Foi ou não foi? O que é que nesses últimos dias os homens de Deus e mulheres de Deus estão pregando? Vai chegar a hora. Vai chegar a hora. E você não pode perder, meu irmão, essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Deus está chamando você nessa noite. E se por algum motivo, alguma coisa te fez separar de Jesus, mesmo que seja momentaneamente, volte para Ele. Ele está com os braços abertos. Amém? Vamos lá para Jeremias, vamos ler. No capítulo 3, versículo 20. Minha letra é pequenininha aqui nessa Bíblia, mas eu vou tentar ler para vocês. 3, no 20. Começa assim. Olha o sofrimento de Jeremias. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração. Por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. O versículo que eu quero que você veja aqui é o seguinte: trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Amém? É assim que está na minha Bíblia. Na sua Bíblia pode estar de outra forma, mas é isso que Jeremias está dizendo. Apesar de todo o sofrimento, ali no versículo 20, ele está dizendo: olha, a minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. O sofrimento era grande para Jeremias, porque além dele ver que o povo estava caminhando para o abismo, o povo também perseguia Jeremias, por ele falar a verdade. Porque o que o povo queria ouvir não eram palavras de verdade, o povo queria ouvir o que era bom aos seus ouvidos. Hoje eu quero entrar no culto e eu quero que Deus fale comigo somente aquilo que eu acho bom e que eu acho legal. Eu não quero que Deus fale comigo, me repreenda. Sabe como é o nome desse crente? É o crente bebê. É o crente bebê. Ele não pode ser repreendido, a pastora não pode falar assim, irmão, né? Vim aqui te aconselhar. Não, pastora, a senhora está achando que eu estou assim assado? Se ela está falando com você, meu irmão, foi Deus que mandou falar para te tirar desse erro que você está aí achando que é bom. E Jeremias ali naquele momento ele diz: olha, mesmo com todo esse sofrimento, mesmo com toda essa perseguição, eu quero trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança. E ele sabia que Deus, mesmo trazendo esse exército, mesmo trazendo o rei da Babilônia para levar o povo cativo, o povo não ficaria cativo para sempre, o povo seria liberto. Aleluia. Por isso a esperança tem que vir. Porque a esperança, a palavra já diz, você espera que aconteça algo.
E quando você espera e confia em Deus e lê a palavra, o que é que acontece? A fé é edificada. E quando a fé é edificada e ela se torna até mesmo como um grão, como disse Jesus, como um grão de mostarda, você diz aquele monte, ergue-te e lança-te sobre o mar. Amém? É preciso, meu irmão, que você entenda isso. Que você traga ao seu coração, traga aqui, a sua memória. Se hoje você está passando por uma situação, se hoje você está vivendo um determinado problema, traga à memória as vezes que Deus te tirou de outros problemas. Porque Deus foi contigo lá, com certeza Ele será contigo aqui. Porque Deus não muda. Deus não muda de forma alguma. Se Ele diz que Ele vai te proteger, que Ele vai te guardar, que Ele estará com você, Ele vai estar. Porque Ele esteve com aqueles 3 jovens lá na fornalha. Teve ou não teve? Ele tirou os jovens da fornalha? Não, mas Ele entrou na fornalha e esteve com eles. Ele não disse que ia tirar os jovens de lá. Assim como Ele está dizendo, eu não vou tirar você da angústia, porque um dia você vai passar. Mas você pode ter certeza que eu estarei na angústia com você. Para quê? Para te fortalecer, meu irmão. Para te dar vitória, para tirar você dali. Ele vai pegar na sua mão direita e vai te... Vem comigo. É comigo que você vai sair. O Salmo diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra, não temerei mal algum, porque o Senhor... Ele disse que ia te tirar do vale da sombra da morte. Você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor estará com você. Amém? Jeremias estava passando por esse momento, irmãos. Estava passando por uma tribulação grande, um momento terrível, de tristeza, até de depressão que ele estava. Mas nesse momento de depressão, de tristeza, ele faz o quê? Trago à memória aquilo que pode me dar esperança. Porque Deus no passado fez isso, e eu lembro. Deus no passado tirou o povo do Egito, eu lembro, tá? Meu pai passou para meu avô passou para mim, meu tataravô passou para o meu avô, e assim foi, e chegou até mim, e eu estou aqui porque no Egito eles eram meus descendentes, e agora eu estou aqui. Se fosse mentira eu não estaria aqui. Amém? Quantos testemunhos a gente pode tirar aqui? Onde é que você estava 10, 15 anos atrás? Quem foi que te tirou de lá de onde você estava? Foi quem? Deus. Traga isso. Quando vier sobre você o dia ruim, o dia mau. Do mesmo jeito que eu estava lá. E hoje eu estou aqui, agora estou passando por isso, mas eu sei que o meu Redentor vive. Ele está comigo e eu vou passar por isso e eu vou sair também, novamente. Essa esperança que eu tenho de sair dessa situação vai se transformar em fé. Amém? Mas preste atenção, porque ele diz, trazer à memória aquilo que me pode dar não é qualquer memória. Não é qualquer memória, não é qualquer lembrança. São lembranças, são memórias aonde você viu o agir de Deus. Porque nós vamos ver agora, nesse momento, um erro que muita gente faz. Um erro, eu acho que até eu já fiz isso também. E não foi uma vez, nem foi 2. E eu acredito que vocês aqui também já fizeram. Não precisa levantar a mão. Mas no fundo do seu coração, você sabe que você já fez. Abra a palavra de Deus. Lá em 1 Samuel. Aliás, vamos direto para Êxodo.
Êxodo, no capítulo 16, do versículo do 1 ao 3. Êxodo, lá no comecinho da Bíblia, irmão. Bem no comecinho. Glória a Deus. Êxodo. Quem já achou, diga amém. Vamos lá. Êxodo 16. E a história aqui eu acho que todo mundo conhece. Se não conhece, tem que ler. Êxodo 16. Do capítulo 16, o versículo do 1 ao 3. O que é que aconteceu aqui, irmãos? Isso aqui foi logo após o povo ter sido libertado do Egito. Moisés veio, aí tem toda aquela história que a gente conhece, as 10 pragas do Egito, Faraó endurece o coração, amém? E não deixa o povo ir. E aí, quando finalmente os primogênitos são mortos, Faraó não tem mais o que fazer, vem a assolação sobre o Egito, ele não vai, manda esse povo embora, porque onde esse povo pisa, né, não fica nada, passa por cima, e nós estamos... Aí o povo atravessa o deserto, um deserto que poderia estar atravessado em poucas semanas, mas infelizmente o povo passou 40 anos. 40 anos, meu irmão. Ô Jesus. E diz a palavra do Senhor assim, eles atravessam lá o mar, do outro lado aí tem a dança de Miriam, e por aí vai. 16, do 1 ao 3. Aleluia. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tende tirado para este deserto, para matardes de fome a toda essa multidão. Olha a memória errada. Estava passando pelo deserto, a circunstância não era fácil, tem que se reconhecer. Imagina levar quase 1 milhão de pessoas, meu irmão, caminhando, velho, criança, animais e tudo aquilo ali. E aí começou o povo ter fome, começou o povo ter sede, e o povo começou a murmurar, apesar de ter visto o que Deus fez. O que foi que Deus fez? Passou o povo no mar aberto. Alguém já viu o mar aqui se abrir? Ou alguma coisa próxima disso? Eles não só viram, como passaram no meio, irmãos. Veja a mentalidade de escravo. Ele vê e não acredita. Começa a reclamar. Vocês acham que Deus ia matar o povo no meio do deserto? Irmão, se Deus te tirou de um lugar aonde ninguém podia te tirar, tu acha que Deus vai deixar você passar por uma situação para você voltar para lá e morrer, irmão? Meu irmão, que Deus é esse que você está servindo? Você não está servindo a Deus, você está servindo a qualquer coisa, menos a Deus. Porque Deus não mente. Ele disse que ia fazer de Abraão uma grande nação. A nação estava ali. Deus não ia deixar aquele povo morrer no meio do caminho, irmãos. Não ia. E Ele não vai deixar você agora também morrer no meio do caminho, não. Não vai. Você consegue compreender isso? Olha a memória do povo. O que é que o povo pensava? Ah, lá onde a gente estava era bom. A gente comia carne, a gente comia pão, a gente enchia a barriga.
A gente tinha lá uma roupa suja lá e tal, de repente a gente dava uma voltinha no shopping, voltava, né? Era bom. Como pode ser bom você ter tudo isso e você não ter liberdade? E você ser escravo? Pois era assim que a gente era também. Quando você bebia, quando você fumava, quando você mentia, quando você traía. Quando eu estou falando você, eu estou falando de mim, irmão. Não estou falando só de vocês, não. Estou falando de mim também. Quando você levantava um falso testemunho, quando você queria derrubar o teu amigo no trabalho para ficar com a vaga dele, você estava escravo. E agora que você está livre, e agora que você pode ter tudo de Deus, a memória que vem, aquele tempo era melhor. Só porque está passando por uma situação. Alguém já te falou isso, não já? Já chegou para você, olha mulher, é assim, né? Olha mulher, naquele tempo que tu saía com a gente, que tu bebia, que tu ia para a festa, que tu vestia o shortinho, usava blusinha, tu conquistava os homens todinho daqui, tu bebia de graça, tu comia de graça. Agora tu está aí, usando esse vestido, batendo lá no pé, fechado aqui, e está passando por essa situação. Ela prefere ser escrava. A visão dela é de escravo. Escravo é melhor. E não é, irmão. Não é. Escravidão não é bom. Escravidão, meu irmão, te limita. Escravidão não deixa você andar. Escravidão você tem que fazer tudo que o seu Senhor quer que você faça. Você não tem opinião. A sua vida está na mão daquele que te escraviza. Se é o diabo que está te escravizando, a sua vida está na mão dele. Isso é vida? Claro que não. Ainda que você coma, ainda que você beba e ainda que você vista bem. E ainda que você tenha carro, dinheiro no bolso, mas isso tudo um dia pode acabar. Quando o povo viu a situação, que estava com fome, com sede, ele não percebeu o principal: vocês estão livres. Vocês estão livres. Amém. Porque vocês querem agora voltar para onde vocês estavam? Essa memória não pertence mais à sua cabeça, irmão. Então, se isso está vindo na sua cabeça, repreenda no nome de Jesus. Olha, pastor, no tempo que eu tinha carro, eu tinha isso, eu tinha aquilo, e eu fazia, acontecia, e eu sinto saudade daquele tempo. Não sinta não, meu irmão, porque você era um escravo. Você era um escravo. O povo aqui, mas eu posso dizer para vocês, a gente tem que dar um desconto para eles. Eles passaram 400 anos, irmão. 400 anos na escravidão. José vem para o Egito, todo mundo sabe da história de José, traz o seu pai Jacó. Ali o povo cresce, o povo se expande, porque é assim, o povo de Deus é assim, irmão. Onde chega vai se expandindo, vai crescendo, e Deus vai resgatando, Deus vai salvando, Deus vai fazendo milagre. É assim. Até que aquele faraó que tinha recebido aquele povo, não era mais aquele, já era outro, que começou a ver aquele povo como uma ameaça. E aí diz, olha, nós temos que segurar esse povo aqui, porque senão daqui a pouco eles vão conquistar a gente. Vamos escravizar. Escravizaram. E o povo ficou 400 anos escravo. Quando saiu do Egito, ainda estava com a mentalidade de quê? Escravo. Por isso que eles falaram, como era bom a carne, a sopa, as cebolas. Amém? E o que foi que aconteceu com esse povo que estava se lembrando que era bom lá? O que foi que aconteceu, irmãos? Eles entraram em Canaã? Entraram ou não entraram? Não entraram. Deus estava dando para eles, irmão, a visão do paraíso, irmãos. E eles preferiram voltar para a escravidão, não acreditando no que Deus fazia, murmurando contra Deus, achando que no Egito era melhor. Pobre do Moisés, sobe o monte para fazer as tábuas dos 10 mandamentos, receber de Deus os mandamentos, para aquela nação ter
uma identidade, uma constituição de povo, de nação que eles não tinham. E aí o povo, vendo que Moisés não descia, começou a pensar em quê? Bezerro de ouro. Moisés, a gente não sabe o que aconteceu, deve ter morrido para lá e foi embora, e a gente ficou aqui, todo mundo com o dedo na boca chupando. Vamos fazer o bezerro de ouro, porque o bezerro de ouro lá onde nós estávamos eram nossos deuses. Foram eles que tiraram nós do Egito, dizia o povo. Olha a mentalidade é igual, trocando em miúdo, o cara que bebeu a vida toda, nunca tinha dinheiro para nada, só tinha dinheiro para a bebida, pedia emprestado, os outros pagavam para ele, ele chegava em casa caindo, caía no chão, vinha um cachorro, lambia a cara dele, e ele depois se converte, pelo milagre de Deus se converte, e aí um tempo depois, ele está passando uma situaçãozinha lá qualquer. Bom era naquele tempo que o cachorro lambia a minha cara na rua, caído na sarjeta, porque eu bebia de manhã, eu não precisava de dinheiro, meus colegas chegavam para mim, grandes amigos, chegavam para mim e me pagavam bebida. Olha que memória, meu irmão, olha que memória, olha que recordação triste, irmão. E você sabe que tem gente que quer voltar para isso. Porque disseram uma vez que Deus era bom para você. Disseram ou não disseram? Disseram que Deus ia te fazer vencer. Disseram que Deus ia estar com você. E você acreditou nisso. Mas esqueceram em algum momento de dizer para você, olha, no mundo você vai ter aflição. Não é porque você está aqui hoje que as coisas não vão acontecer. Elas vão acontecer. Mas existe uma diferença. Antes você não tinha ninguém por você, agora você tem. Agora você tem. Ainda que venha sobre você a calamidade, Deus vai estar do seu lado para te tirar dessa calamidade. Lembra de Noé? Deus tirou Noé da tempestade? Sim ou não? Não. Deus providenciou uma arca para que Noé e sua família estivessem ali dentro. E ele atravessou a tempestade ou não atravessou? Atravessou. Está tendo uma tempestade na tua vida também, irmão? Está tendo um momento desse de fogo, queimando tudo? Não se preocupe, Deus está com você. E Ele vai pegar na sua mão e vai passar. Isso vai passar. Vai passar. Amém? Agora, uma memória boa. Memória boa. Vamos lá para 1 Samuel, no capítulo 17. Amém? Os irmãos estão entendendo a palavra, irmãos? Está conseguindo entender? Glória, era isso que eu queria. 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 34 ao 37. Aleluia. Acharam? A história também todo mundo conhece. Não conhece? Está lá Davi, indo ver os seus irmãos, porque o seu pai disse para ele, vai lá meu filho, leva esse alimento para eles e vê como é que está a batalha. E me traz informação de alguma coisa. Davi chega, vê aquela situação esdrúxula, porque um homem só estava afrontando todo o exército de Israel. Meu irmão, o exército de Israel, você não tem ideia o que era o exército de Israel naquela época. Era o exército mais temido que existia na face da terra, todo mundo tinha medo. Quando falava exército de Israel, o povo já fechava as portas, já saía correndo. Porque eles sabiam que tinha um Deus ali em Israel, que onde o exército entrava, não tinha quem segurasse. Aí os filisteus vêm com um tal de Golias. E o Golias, diz a palavra, que era um cidadão extremamente grande, robusto, forte, trabalhado. Guerreiro desde a adolescência, desde menino. E não tinha um homem que vencesse Golias. E Davi chega e vê aquela situação, o exército de Israel, todo mundo encolhido,
o próprio Saul, que era o rei, e diz a palavra de Deus que Saul também era quase como um gigante, porque dos seus ombros para cima não tinha ninguém mais alto que ele. Não tinha. O próprio Saul estava lá também encolhido, pensando, e agora, o que será de nós? Quem virá por nós? E chega Davi desse tamaninho, que Davi era um adolescente, irmãos, uma criança, e vem e fala, e aí, o que está acontecendo? Não, porque todo mundo sabe da história, esse cara veio aqui, está afrontando o nosso exército e tal, e coisa e tal, e o rei disse que se um homem se levantasse para pelejar contra esse gigante e o vencesse, ele ia ter isenção do imposto, ia casar com a filha dele, e tal, e Davi então tá. Aí Davi vai, Saul pega, quer botar a armadura de Saul nele, só que Saul grande, Davi pequeno, a armadura só ia atrapalhar. Isso significa que a unção que está em você, meu irmão, se está em você, não é para o outro, é para você. A armadura é para você, então não bota ela no outro. Deus não vai botar nele, porque ele ainda é criança. Você é adulto, vai ter que receber a armadura. Ele vai receber outra armadura. Amém? Davi está ali olhando, o que é que Davi faz, irmãos? Vamos ler lá. Vamos ler. Em nome de Jesus. 1 Samuel 17. Ali no versículo 34, a partir do 34. E tem toda a história ali. E ele diz aqui, aleluia. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. Versículo 35. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu o teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircunciso, filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus. O que foi que Davi lembrou? Quando eu estava no campo, eu ia de encontro ao urso, eu ia de encontro ao leão, porque o leão vinha, o urso vinha e roubava as ovelhas que era do meu pai. Irmãos, naquele tempo a ovelha valia muito, era sobrevivência no deserto. E uma ovelha perdida era um prejuízo grande demais. E Davi com sua vida defendia as ovelhas. Isso lembra alguma coisa? Quem é que dá sua vida pelas ovelhas? Quem foi que deu sua vida pelas ovelhas? Lembre disso. Quando disserem para você que você não tem jeito, não, Jesus já pagou o preço por mim. Traga à memória aquilo que te faz ter esperança. Até mesmo você está dizendo aí, eu não tenho jeito, eu sou assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, traga à memória o que Deus fez por você. Ele não vai te deixar no meio do caminho. Aleluia. E aí, Davi começa a dizer, matei o urso e matei o leão. Ele olhou para o Golias e falou, vou matar esse também, porque assim como Deus foi comigo, será comigo agora. Eu lembro das madrugadas que eu passava apacentando as ovelhas do meu pai. Eu lembro, e dos salmos que eu fazia para Deus. E quando aqueles animais ferozes vinham, Deus me dava força, e eu ia lá e tirava a ovelha da boca do leão, da boca do urso. Esse Golias não vai fazer o povo de Israel passar vergonha, nem ser escravo, porque o mesmo Deus que fez aquilo para mim, comigo, vai fazer aqui também. E olha Davi já foi logo planejando, como é que eu vou derrubar esse cara? Já sei, vou usar uma tática que eu já usei em algumas situações, vou pegar umas pedras no rio, na beira do rio ali, umas pedras grandes, bem lisinhas, porque se vocês não sabem, irmão, existia uma tribo de Israel que era fora de série com estilingue. Eles iam para a batalha só para jogar uma pedra, com uma funda, e a mira dos homens era uma coisa fora do comum. Ele acertava um olho daqui para o outro lado da rua, e Davi era mestre nisso, amém?
E quando ele olhou aquele gigante, aquela cabecinha, amém, irmão? Aquela cabecinha que era impossível de errar, é ali. Daqui para baixo eu não vou conseguir nada, que o homem está com a armadura, está todo paramentado, está parecendo um homem de ferro. Mas naquela cabecinha, eu acerto. E o que é que acontece? Todo mundo sabe da história. Ele acerta o crânio de Golias, Golias cai, ele vai até lá e corta a cabeça do gigante. E a vitória é do povo de Deus. Mas, perceba uma coisa, Davi poderia ser um daqueles que estavam ali. Poderia ou não? É mesmo. O cara é grande. Nós não vamos dar conta. Eu não tenho coragem. Davi não foi covarde. Ele lembrou-se de Deus. Ele lembrou do que Deus tinha feito para ele. Amém? Essa é a diferença, irmãos. Ao invés de você lembrar e lastimar das coisas que você perdeu, lembre das coisas que Deus deu para você. Não murmure quando você estiver passando por uma situação que você não esperava. Apenas adore a Deus. E diga a Ele: Senhor, como eu passei no passado, de onde Tu me tiraste, de onde o Senhor me tirou, o Senhor também vai fazer a obra acontecer aqui também. Eu não vou sucumbir no meio do caminho. Amém? Porque o tempo é mau. Ainda não chegou a perseguição, mas vai chegar. Não chegou. Pelo menos aqui no nosso país ainda não chegou. Em outros países já chegou. E aí, meu irmão, eu quero ver quem é que vai ser Davi. Eu quero ver quem vai ser Davi. Porque aquele que recuar, diz a palavra do Senhor, eu não tenho prazer nele. Hoje nós podemos estar aqui, irmãos, louvando a Deus, cantando, pulando, agradecendo o nome do Senhor. Mas amanhã, talvez essas portas estejam fechadas. E é onde nós vamos adorar a Deus, irmão, em todo lugar. Debaixo de um pé de árvore. Perto de uma praia, de um rio, seja lá onde for. Mas o nome do Senhor tem que ser exaltado. Porque se você olhar para a sua vida, o tanto que Deus já fez para você, só o fato de você estar aqui hoje é um milagre. Sabe quantas pessoas nesse momento não podem estar aqui? Estão numa cama, paralítico, doente, preso. E você está tendo essa oportunidade. Porque Deus te trouxe para ouvir essa palavra. E eu quero que essa palavra entre no seu coração, na sua memória. Para que um dia que você passar por um momento difícil, você vai lembrar: Deus não me deixou só. Para terminar, e eu quero depois pedir a ajuda aqui das pastoras, dos presbíteros, para que a gente possa orar por vocês. Amém? E aquilo que Deus revelar ao coração desses homens e dessas mulheres, eles vão liberar para vocês. Porque a nossa função é interceder pela igreja do Senhor. Vocês são ovelhas. E o pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Você imagina chegar lá diante do Senhor e o Senhor olhar para você e dizer: cadê as ovelhas que eu te dei? Senhor. O Senhor sabe, né? Tem uns que são difíceis. E a gente estava sem paciência naquele momento. E aí, meu irmão? O que é que você vai dizer para Deus? A gente só ganha um mundo, irmãos, quando a gente consegue conquistar a nossa casa primeiro. Aí nós temos condições de ganhar o mundo. Amém? Interceda pela sua família. Interceda pelos seus. Comece pelos seus. Em nome de Jesus. Jesus disse lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 26. João 14, 26. Contexto: Jesus estava prestes a ser crucificado. E ele ali dá as últimas recomendações aos seus discípulos.
Porque ele sabia que os discípulos iriam sofrer, irmão, com a partida de Jesus. Eles iriam sentir. Tanto é que teve alguns discípulos que disseram: se o Senhor for para a cruz, eu vou também. Foi ou não foi? E ele foi. Ele estava preparado, mas depois ele se preparou. O Espírito Santo preparou aquele coração. E se hoje você não se sente preparado, não se preocupe, porque o Espírito Santo vai preparar o teu coração. Você pode estar dizendo aí: eu não estou conseguindo passar por isso, eu estou sem força. Não se preocupe, o Espírito Santo vai te dar força. O Espírito Santo te fará lembrar de todas as coisas que o Senhor fez por você. É o que está escrito aí, ó. João capítulo 14, versículo 20 e... O que é que está escrito, irmãos? Diz a palavra do Senhor. Vamos lá. Versículo 26. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Versículo 14, é isso? Não, é o 15, desculpa, irmão. Versículo 14, capítulo 14, versículo 26, ele diz o seguinte: eu dei uma pulada, me perdoe. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele lembrará você. A memória de Deus está dentro de você, meu irmão. Você vai lembrar do momento de sofrimento, mas você vai lembrar do momento de saída do sofrimento. Muito mais do que do sofrimento. Porque o Espírito Santo, diz Jesus, o próprio Jesus, ele vai te consolar. E ele vai fazer você se lembrar de todas as coisas que vos tenho dito. Jeremias lembrou das coisas que Deus fez. Davi lembrou quando ele foi lá no passado, pequeno, tomando conta das ovelhas, que Deus livrou ele do leão e do urso. Mas o povo de Israel, quando atravessou o rio, quando atravessou o mar, estava do outro lado, livre, leve, solto, lembrou das coisas do Egito. E o que aconteceu com esse povo? Davi teve vitória, teve ou não teve? Jeremias, apesar de tudo que ele passou, mas ele terminou o seu ministério com honra. E foi até o fim. Agora eu pergunto para você que está aqui. Aquilo que Deus colocou na tua mão, seja lá o que for, você tem cuidado dele? Você tem se lembrado quando Jesus te tirou lá do Egito também? Você tem se lembrado quando o urso e o leão veio para cima de você e Deus te deu força e você venceu o urso e o leão? Porque isso é uma metáfora. A gente vai olhar o leão como um problema, o urso como um problema, o Golias como um problema. Porque a gente faz do problema maior do que realmente ele é. Você já percebeu isso? E sempre tem um filho de Nabucodonosor para chegar no teu ouvido e dizer que o problema é maior do que Deus. Sempre tem, não chega ninguém para dizer: olha, você vai vencer, você vai conseguir, eu vou te ajudar, nós vamos pegar na mão. Não aparece, mas para dizer que tu vai fracassar, tem bastante. Tem ou não tem? Está aí você querendo fazer uma faculdade, você olha para a sua condição financeira e diz: eu não consigo. Consegue porque Deus é contigo. Deus vai abrir uma porta, irmão. Deus vai fazer uma alma pagar essa faculdade. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer você. O mundo vai se virar para que isso aconteça. Porque está dentro do propósito de Deus, vai acontecer. É naquela cama de enfermidade que você diz: Deus não está comigo. Aí é que você se engana. Você poderia já estar morto, mas você está vivo. Amém? Então vocês entenderam o que a palavra de Deus trouxe para vocês nessa noite? Traga à memória, meu irmão, coisas que te façam ter esperança.
esperança. E não coisas que te levam para ser derrotado. E não coisas que te levam para você ficar triste. Por isso que eu estou tão feliz, porque quando eu estive aqui pela primeira vez, eu olhei para esse lugar e eu falei, meu Deus, que saudade de onde eu vim. Eu vim de uma igreja assim, irmãos, de uma igreja cheia de fogo, de uma igreja canela de fogo, como a gente fala. Irmão, eu fiz teologia, irmãos, eu sei o que é aquilo, irmãos. E não foi um só curso, não. Mas eu prefiro ficar com a unção de Deus, a unção de Deus. A teologia vai te dar o conhecimento de algumas coisas, mas a unção de Deus vai te dar poder para vencer. E no final das contas, tenta expulsar o diabo com teologia. Tenta, irmão, vai lá expulsar o demônio com a teologia, para você ver uma coisa. Ele sabe mais do que você. Agora você cheio do Espírito Santo, jejuando, fazendo a vontade de Deus, você não precisa nem chegar lá. De longe você diz, demônio, vai, e ele vai embora. Não precisa você botar a mão nele. Você chega para ele e fala, demônio, vai embora. Não estou dizendo que eu vou embora. Amém. Vocês não entenderam, né? Está aqui o nosso irmão, presbítero. Recebeu uma cura de Deus. Ele falou para vocês? Ele falou para vocês, São? Não? Não falou? O irmão estava aqui, um braço debilitado, contou toda a história dele, uma parte da história. E eu cheguei para ele e falei, ô irmão, você acredita que Deus cura? Ele falou, acredito. Você acredita mesmo? Acredito. Você não vai crer na minha oração, você vai crer naquele que faz acontecer o milagre, é Deus. Tá bom? Nós oramos ali, sem chamar atenção, sem gritaria, sem nada. A pastora estava aqui do meu lado, estava aqui do nosso lado. Nós oramos ali, abençoamos, amém, glória a Deus. Aí o irmão chega hoje e fala, olha, o inchaço sumiu, a dor passou. Quem fez o milagre, irmão? Quem foi que fez? E trabalhou da mesma forma, tá falando, ó. É pedreiro o irmão, né? Pedreiro. E estava lá no outro dia batendo lá, ó. Quebrando parede. Oh, aleluia, irmãos. Não tem uma pessoa aqui nessa igreja, nesse lugar, que esteja mais feliz do que eu. Porque quando eu olho isso aqui, meu irmão, quando eu olho vocês, eu vejo a bondade e a graça de Deus. Existe o remanescente, irmão. Existe o remanescente. Permaneçam aonde vocês estão. Não saiam dessa visão. Porque Deus vai abençoar. Talvez você esteja dizendo assim, olha, eu não estou vendo muita coisa. Meu irmão, você não está vendo com os olhos espirituais, meu irmão. Você não está entendendo. Mas vocês vão ver coisas que eu não vou ver. Porque Jesus disse assim também, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Consolador com vocês. E Ele ensinará todas as coisas para vocês. Amém? Eu vou viajar logo, logo. E eu vou estar orando por vocês. Amém, meu irmão? Ore mesmo, irmão, que eu sou um necessitado de oração como qualquer outro. Porque eu quero ter esse coração sempre, eu não quero mudar. A minha função nesse mundo é levar a palavra e abençoar as pessoas, nada mais. E eu quero abençoar você nessa noite. Você pode ficar de pé? Eu quero pedir aqui os pastores, as pastoras, os presbíteros, em nome de Jesus.